são dos nossos polinizadores mais eficazes. Vivem em cabanas de madeira, produzindo mel e cera. Atarefadas, benéficas e importantes para as necessidades da humanidade. Mas como é que as abelhas vivem na natureza? E por que desaparecem das nossas florestas? Nas florestas escuras, as abelhas melíferas originais também eram escuras. Tinham um lugar especial, onde os petos bicavam no início da primavera. As atividades intensas dos petos eram boas notícias para as abelhas. As abelhas procuravam abrigo nas faias e o mais perto possível da copa para sua segurança. As abelhas melíferas nativas já não se encontram nas florestas, mas lá no alto, numa faia bicada por um pica-pau, temos favos de mel. Milhares de abelhas melíferas fugiram de um apicultor. Conseguiram sobreviver o inverno inteiro na natureza. Expeliam cera pelas glândulas que têm nos seus abdômenes e construíram os favos. Os pica-paus de cabeça cinzenta adoram mel. E se pudessem, iam lá roubar algum, mas este não se atreveria. Estas abelhas não gostam de intrusos. A rainha, com o seu característico abdômen alongado, está rodeada de abelhas obreiras. Estas abelhas podem mostrar-nos como a sua espécie sobrevivia durante milhões de anos nas florestas da Europa Central. Sempre foram peritas em buracos feitos por pica-paus em árvores altas. As suas vidas estavam intrinsecamente ligadas às de outros animais da floresta. Os pica-paus são os seus vizinhos mais importantes. Estes carpinteiros da floresta constroem ninhos para si e para outras espécies. Os pica-paus pretos fazem os maiores buracos, quase sempre em faias. Os pombos bravos, com o seu chamamento característico, gostam de viver em buracos abandonados por pica-paus. Este começa por ver ao longe se existem potenciais acomodações. E depois aproxima-se para ver melhor. Mas os construtores originais escolheram este sítio para constituir família. Só na Alemanha, os pica-paus cavam centenas de milhares de novos buracos todos os anos. A maior parte é resultado do trabalho do pica-pau malhado grande. O tipo de árvore que usam não importa. Por isso, é possível que se ouçam zumbidos vindos de outro carvalho. Um buraco feito por um pica-pau malhado grande é demasiado pequeno para uma colónia de abelhas. Mas se não houver outro maior, elas não se importam de se aninhar. Um chapim real também procura um lugar para fazer ninho. Este já está ocupado. Neste, os morcegos arborícolas grandes, pendurados no teto, mostram bem que não pretendem partilhar. Já esta trepadeira azul conseguiu apoderar-se de um buraco de pica-pau vazio.
fecha a entrada com lama úmida para garantir que só ele consegue entrar. O escavador original não fica muito satisfeito. A luta que segue é suficiente para também incomodar os vizinhos. Quando a luta pelo espaço termina, a próxima prioridade é encontrar alimento. Em março, a floresta não tem muito para oferecer. As abelhas que estão na faia enviam batedoras para procurar alimento. As aveleiras não produzem néctar, usam o vento como polinizador. Mas as abelhas vêm na mesma até aqui. Recolhem pólen rico em proteínas sem polinizar os amentilhos. As abelhas obreiras retiram o pólen dos amentilhos e armazenam-no nos sacos que têm nas patas traseiras. Quando regressam, estas obreiras forrageiras soltam o pólen. As abelhas obreiras que estão lá dentro armazenam os suprimentos. O pólen é o principal alimento das larvas da abelha. Estas abelhas de inverno adultas já têm alguns meses e morrerão em breve. Mas o pólen rico, a energia que recolheram, irá alimentar a próxima geração de abelhas de verão. Só a abelha rainha vive um ano inteiro. Cada alvéolo contém um ovo. De cada ovo nasce uma larva de abelha minúscula que não tarda a crescer. Só são alimentadas diretamente durante uma semana. Depois as abelhas obreiras fecham o alvéolo com cera e começa a metamorfose. Após 12 dias, a nova geração começa a sua nova vida. As abelhas recém-nascidas estão cobertas de pelos finos e acinzentados que limpam e secam com esmero antes de começarem o seu trabalho na colmeia. Aqui, uma velha abelha forrageira indica através de uma dança onde as irmãs terão de ir em busca de alimento. Este comportamento foi transmitido por várias gerações de abelhas melíferas. Na natureza, as abelhas melíferas escuras, as detentoras originais deste conhecimento, desapareceram. Há milhares de anos, os humanos retiraram as abelhas melíferas da floresta e domesticaram-nas. As abelhas tornaram-se numa mercadoria, sendo até comercializadas entre países. A reprodução seletiva e a inseminação artificial criaram abelhas híbridas, mais trabalhadoras e menos agressivas do que as abelhas originais. A década de 1970 traçou o destino das abelhas melíferas selvagens. Enquanto os Jogos Olímpicos de 1972 celebravam o espírito de modernidade e prosperidade, as abelhas melíferas escuras recolhiam o seu último néctar. As abelhas nativas foram mortas de forma sistemática para não se cruzarem com as abelhas mais produtivas e domesticadas. Em 1975, quando a última colónia de abelhas nativas desapareceu, elas ficaram extintas na Alemanha. Mas as abelhas melíferas domésticas estão sempre a fugir. Vão para a floresta ocupar temporariamente o lugar das suas parentes nativas.
Primavera. Flores como as anémonas dos bosques brotam do solo. Abrem as suas folhas e mostram as suas flores. Uma proeza anual incrível. As abelhas voam até às passadeiras de flores centenas de milhares de vezes para recolher um único quilograma de mel. E assim polinizam as anémonas dos bosques pelo caminho. Cada flor tem uma parte masculina, os estames, e uma feminina, os carpelos. As anémonas dos bosques não têm muito néctar, mas outras flores da região têm de sobra. A Corydalis produz muito néctar, mas há um problema. O néctar está escondido nas profundidades das suas flores ocas, de difícil acesso para a probóscide curta das abelhas melíferas. Com o pólen nas bolsas e o néctar no estômago, as abelhas forrageiras voltam à sua colmeia. Num dia, as abelhas obreiras conseguem recolher até 1 quilo de alimento. Regurgitam parte do seu néctar e passam-no às produtoras de mel. Estas abelhas obreiras adicionam-lhe enzimas e armazenam o líquido em alvéolos especiais para o mel. É a forma que a natureza tem de conservar o néctar. Num único verão, uma colónia forte consegue conservar até 100 kg de mel. Para isso, precisam do néctar de 100 milhões de flores. Quando os alvéolos ficam cheios, as abelhas obreiras selam-nos com uma tampa de cera. As abelhas não são as únicas a favorecer sumos doces. No início da primavera, quando as larvas de insetos ainda são poucas, muitos pica-paus degustam-se com alimento fora do comum. Um pica-pau malhado grande aproveita uma tílguia. Está a consumir a seiva que está por trás da casca, muito rica em açúcar, antes da árvore começar a produzir folhas. Exposta ao ar, a seiva da tília torna-se espessa e passa a xarope. O pica-pau pode levar o seu tempo, sobrevoando o alimento e sorvendo o líquido nutritivo. O chapim azul também é fã deste xarope tão doce e esgueira-se para roubar uma parte para si. Um pica-pau mediano não se esforça e aproveita-se do festim do pica-pau malhado grande. E estas aves bem precisam de energia. Estão na época de reprodução. Isto aplica-se aos pica-paus malhados grandes e aos chapins azuis. Alguns dos habitantes mais pequenos da floresta também aparecem para aproveitar o xarope de tílguia. Quando as noites aquecem, chega um novo membro da comunidade da floresta. Uma mariposa imperador tal recém-nascida, com as suas antenas semelhantes a plumas, agarra-se à casca ao abrir as suas asas. Em estado de pupa, passou um ano imóvel no sol da floresta, à espera das suas horas de vida como mariposa macho.
Agora as fêmeas também completam a metamorfose. Têm antenas finas e esguias. As mariposas imperador tal fêmeas disfarçam-se de folhas de faia secas e emitem o odor que atrai os machos. Isto explica as antenas mais desenvolvidas dos machos. Graças a estas feromonas invisíveis, os machos e fêmeas encontram-se uns aos outros e acasalam. Horas mais tarde, a fêmea põe os seus ovos e morre. No alto da faia, as abelhas passam a noite aninhadas em redor da sua rainha. Juntas, mantêm a colmeia quente. Lá fora, o frio pode matá-las. As abelhas de inverno limitam-se a esperar, mas as abelhas de verão, mais novas, enfiam a cabeça e o tórax no alvéolo vazio e abrandam o seu metabolismo para conservar energia. Assim, conseguem dormir durante várias horas seguidas. Ao amanhecer, as jovens abelhas estão descansadas e prontas para trabalhar. O aroma a flores flutua pela floresta, mas a esta hora só os abelhões e poucas outras espécies de abelhas fazem ao caminho. Ainda não se avistou nenhuma abelha melífera. Os abelhões conseguem subir a sua temperatura corporal para os 38 graus centígrados e é por isso que conseguem ser ativos nas horas mais frescas da manhã, como se pode ver nestas imagens térmicas. Quanto mais colorida for a imagem, mais elevada é a temperatura. Os abelhões são tão quentes que até aumentam a temperatura das flores que visitam, como estas pulmonárias. Outros polinizadores, como as moscas abelhas, esperam até a temperatura chegar a pelo menos 10 graus centígrados para se tornarem ativas. O mesmo acontece com as abelhas melíferas, os polinizadores que começam o seu dia mais tarde. Este apiário na orla da floresta tem 2 dúzias de colónias, 1 milhão de abelhas, que visitam 1000 milhões de flores todos os dias. Um verdadeiro exército de abelhas domésticas que recolhe pólen e néctar num raio de poucos quilómetros. O apicultor marcou todas as abelhas rainhas com um ponto colorido para serem mais fáceis de encontrar. Ela mergulha o ferrão várias vezes no alvéolo de criação vazio para pôr um ovo. Mais de 1000 vezes por dia. Às 3 semanas, as jovens abelhas de verão tornam-se guardiãs ativas, garantindo que nenhuma abelha estranha se infiltra na colmeia. É incrível a raridade com que irmãos se cruzam. A 15 metros de altura, o ninho do pica-pau preto tem nova atividade. Chegou a próxima geração. Os progenitores trazem insetos até ao ninho que está no coração da árvore. Sob o olhar atento de um estorninho malhado, a fêmea desce para alimentar as suas crias. Mas antes tem de tratar das sobras.
Os pequenos pica-paus estão sempre a exercitar as suas línguas. Em breve irão precisar delas para extrair larvas de insetos das fendas dos troncos. As flores iniciais desapareceram e há cada vez menos néctar na floresta, mas não tarda a surgir outra fonte de alimento. Centenas de milhares de pulgões observam das árvores, bebendo a sua seiva para absorver proteínas. No processo, consomem muito mais açúcar do que aquele que conseguem digerir e expelem o excesso pelas traseiras. Cada pulgão expele uma gota a cada 2 horas. Em breve, a árvore está repleta de água com açúcar. Isto é irresistível para a borboleta poligónia e para o escaravelho arlequim de antenas compridas, que se costuma concentrar nas flores. O abelhão castanho lambe os excrementos de pulgão dos abetos das agulhas do pinheiro. Tal como as abelhas melíferas. Desde que haja pulgões, as abelhas encherão os seus favos com a urina recolhida e regurgitada. O resultado é mel da floresta. As forrageiras carregadas regressam à colmeia. Depositam a molada que trazem consigo nos favos. Uma tempestade baixou as temperaturas e as abelhas estão aglomeradas. O interior da colónia mantém-se nos 36 graus centígrados. Sozinhas, as abelhas não conseguiriam manter esta temperatura. Juntas, são uma verdadeira incubadora que aquece as abelhas em crescimento. Já os pica-paus pretos não têm problemas com as baixas temperaturas. Encontram alimento para as crias em qualquer clima. No ninho, as crias estão confortáveis, quentes e secas. A abertura do buraco não permite a entrada de água, mesmo que deixe pelo tronco. As florestas armazenam grandes quantidades de água que acabam por se evaporar através das folhas. Isto cria um microclima perfeito para plantas, fungos e animais. Agora, as aves estão atarefadas. As trepadeiras azuis progenitoras voam para a frente e para trás para levar alimento às crias em intervalos de 1 minuto. Seguras por trás da parede de lama protetora, as crias esperam pelas saborosas lagartas. As lagartas de mariposa imperador tal percorrem a copa das vaias. Estas criaturas minúsculas têm apêndices compridos para assustar aves fomeadas. Há alimento para todos nestas florestas mistas. As crias do pica-pau malhado grande nunca se cansam de pedir mais. Uma cria está sempre de guarda à entrada do ninho, para que os progenitores fiquem por perto e continuem a trazer alimento. Ao contrário dos pica-paus pretos, o pica-pau malhado grande traz a presa no bico até ao ninho. Não trazem os alimentos no papo.
Agora é a vez da outra cria ficar de guarda. Entretanto, as crias do pica-pau preto já estão grandes o suficiente para se erguerem quando os progenitores as alimentam. Está prestes a acontecer algo entusiasmante na zona da floresta que tem carvalhos. A colónia de abelhas prepara-se na sua colmeia superlotada. Há agora 50.000 abelhas obreiras neste ninho. Não há espaço para todas. A colónia cresceu demais. Uma geração de abelhas macho começa a nascer. Por agora, ajudam a aquecer a colónia. Mais tarde, o seu trabalho será partir para fecundar as novas rainhas. As jovens rainhas surgem de alvéolos reais maiores. As abelhas obreiras libertam-nas da prisão de cera, uma vez que em breve a antiga rainha irá morrer. Esta jovem rainha conseguiu libertar-se. O seu corpo continua muito mole. Será alimentada até o seu exoesqueleto endurecer. Agora, a antiga rainha reúne centenas de abelhas à sua volta. Metade da colónia abandona o buraco no carvalho em busca de uma casa nova e maior. Reúnem-se num ramo, na orla da floresta, e as obreiras batedoras vão à procura de um novo lugar para a colmeia. O seu instinto leva-as ao coração da floresta. Algumas obreiras batedoras descobrem em simultâneo que este lugar está ocupado. Mal sabem elas que os jovens pica-paus pretos estão prestes a sair para o seu primeiro voo. Não tardam em descobrir outro buraco vazio no espesso tronco de uma velha faia. Aqui estariam a salvo de predadores. Quando mais de uma dúzia de obreiras batedoras indicam o mesmo buraco, o enxame faz ao caminho. Milhares e milhares de abelhas obreiras seguem as marcas odoríferas e vão dar à velha faia, onde as suas irmãs as esperam ao lado da entrada. É um condomínio de luxo, numa localização privilegiada. As abelhas estão a remodelar tudo do zero. A construir favos de mel, a pôr os ovos, a recolher néctar, a criar uma nova colmeia. Um castelo de cera, com um fabuloso design de interior.
As cascas de ovo brancas no sol da floresta provam que o acasalamento do pombo bravo surtiu efeito. Os pica-paus pretos da floresta fazem cerca de 10 mil buracos todos os anos. Os pombos e outros inquilinos usam-nos todo o ano. Ainda assim, estes lares continuam a ser poucos, porque as florestas atuais têm falta de árvores antigas. Todas as espécies têm os seus truques para fugir aos inimigos no ciclo de comer ou ser comido. As lagartas de mariposa imperador tal estão tão gordinhas como um dedo, petiscando as folhas na copa de uma faia. Mas como é que uma larva tão grande consegue ser invisível? Os pica-paus têm boa visão. As lagartas de mariposa imperador tal desaparecem ao imitar o seu próprio alimento. Com 2 tons de verde, uma linha semelhante à nervura de uma folha no centro do corpo e ao ficarem muito quietas. No final de junho, está na hora de se aninharem na folhagem caída. Mas como chegam ao solo sem darem nas vistas? Usam o lema fechar os olhos e saltar. O seu exterior protegido e as pilhas de folhas velhas protegem-nas do perigo. Ajuda todas a saltarem ao mesmo tempo. A chuva de lagartas aumenta a probabilidade de sobrevivência de cada indivíduo. Cada uma encontra um esconderijo por baixo de uma folha no sol da floresta. Aqui, transforma-se numa pupa rígida. E assim ficará, escondida dos olhos alheios até abril. Isto se tudo correr bem. Tal como com os pica-paus e outros animais da floresta, a maior parte das crias não sobrevive ao primeiro ano. Em julho, o calor começa a sentir-se. As abelhas levam a água dos charcos. Armazenam-na nas suas bexigas de mel, conseguindo transportar metade do seu peso até à colmeia. O enxame adaptou-se bem. Já nasceram outros milhares de abelhas obreiras. As abelhas forrageiras distribuem a água pela colmeia. Esta evapora e arrefece o interior quando a temperatura ameaça subir para lá dos 38 graus. A abelha rainha precisa da temperatura perfeita para produzir descendência. Centenas de jovens abelhas que descansam em alvéolos vazios antes de começarem a trabalhar. Mas por que não há mais destas árvores com abelhas na floresta? Os humanos tinham tanto medo de que as abelhas melíferas selvagens acasalassem com a espécie doméstica e pacífica que as eliminaram. Mas por que é que as abelhas domésticas que fugiram não se estabeleceram no seu devido lugar? Não é por falta de alimento. As abelhas forrageiras das faias enchem-se de néctar das tílias. Dão o néctar às abelhas que alimentam as larvas. Tudo
corre na perfeição. Mas há qualquer coisa errada. Um ladrão de mel instalou-se. A mariposa caveira, uma das maiores e mais pesadas borboletas do mundo, produz uma substância que imita o cheiro das abelhas para não ser detectada. A mariposa caveira é especialista em roubar mel. A sua proboscide tem o formato errado para sugar néctar das flores. Mas nem sempre tudo lhe corre de feição. Esta colónia é forte o suficiente para atacar o intruso. Se picarem a mariposa várias vezes, o seu destino fica traçado. O tumulto na colmeia acalmou. A mariposa morta deteriora-se no chão da colmeia. Regra geral, as abelhas removeriam os restos, mas tal não acontece porque a colónia é demasiado fraca. Isto porque um inimigo mortal as anda a atacar. O varroa, acidentalmente trazido da Ásia. Um parasita resistente que consegue multiplicar-se. As abelhas não parecem cientes do problema e não conseguem encontrar forma de se livrar dos parasitas. As colmeias naturais têm vizinhos prestáveis. Pequenos pseudo-escorpiões que gostam de comer parasitas, mas não se sabe se também conseguem acabar com os varroa. Os parasitas invasores são transmissores de doenças. Enfraqueceram tanto a colónia que esta já não consegue manter a sua temperatura. Os favos de mel vazios falam por si. Para sobreviverem ao inverno nesta árvore, as abelhas têm de produzir pelo menos 30 kg de mel. Agora, as vespas alemãs entram na colmeia e roubam as últimas reservas. Se não houver mel suficiente, a colmeia está condenada. Uma e outra vez, as abelhas reagem com o seu comportamento de defesa. As obreiras tentam matar os intrusos ou, pelo menos, afugentá-los. Mas a colónia, outrora forte, está a ficar cada vez mais fraca. A sua vida extingue-se. O milagre da colmeia tem de abdicar do seu lugar no tronco. Mas este lugar continua cheio de vida. Não tarda até novas espécies ocuparem este lar abandonado. Alguns por pouco tempo. Outros vieram para ficar. Agora, um inseto discreto entra. É uma pequena traça. E não veio sozinha. Uma colmeia abandonada cheia de favos com alvéolos vazios. Não há nada melhor para uma traça das colmeias. As larvas das traças das colmeias não comem folhas, como as outras lagartas. Comem cera. São especialistas em colmeias de abelhas melíferas abandonadas. Pouco depois,
os favos enchem-se de larvas de traça. Partem a cera, que já não tem qualquer propósito, e devolvem os seus ingredientes ao ciclo alimentar. Os favos transformam-se em casulos com aroma a mel, onde as lagartas se transformam, primeiro em pupas e depois em traças. O silêncio reina no vácuo da pequena faia. Não tanto na casa da árvore dos pica-paus pretos. Os progenitores alimentam as crias pela última vez à entrada do ninho. Agora a vida começa para as crias. Os progenitores tentam aliciá-las a sair. Embora as crias nunca tenham usado as asas, conseguem voar desde o primeiro momento. Na antiga Faia, a colónia que se mudou há pouco tempo está a prosperar. Conseguiram acumular 50 quilos de alimento para o inverno, armazenados até ao teto, fruto do trabalho de inúmeras abelhas forrageiras. O comportamento destas abelhas é inacreditável. Limpam-se umas às outras com afinco. Se as abelhas com este comportamento sobreviverem e aprenderem a erradicar parasitas, talvez consigam combater os varroa, conseguindo regressar de vez à natureza. Também os apicultores beneficiariam se as abelhas voltassem a sobreviver sem a proteção dos tratamentos químicos. Bem como outras espécies, como os piolhos das abelhas. Eles partilham o lar com as abelhas e, por vezes, roubam mel e reproduzem-se aqui, mas não magoam as abelhas, como os varroa. Quando os apicultores começaram a usar químicos para combater o varroa, o piolho das abelhas também desapareceu. Com os químicos a predominar, as abelhas domésticas já não têm a pressão da seleção natural. E por isso perderam o seu instinto de limpeza. É um ciclo vicioso. Numa clareira, uma pequena abelha silvestre descobre uma abelha melífera doméstica. A mais pequena perde e a maior fica com os espólios. Na natureza, ser grande importa. A flor das silvas é um tesouro de néctar e pólen. Os grandes afastam os pequenos. Bem, quase sempre. Por vezes, as abelhas melíferas competem umas com as outras. Mas num ecossistema saudável e diversificado, há alimento que chegue para as abelhas silvestres e abelhas melíferas domésticas. Tal como foi errado erradicar as abelhas melíferas escuras da floresta, seria errado falar mal das abelhas domésticas. Afinal, todas as abelhas polinizam plantas e garantem que estas têm frutos que alimentam tanto humanos como animais. Para as abelhas na velha Faia, avizinham-se grandes mudanças. A partir de agora,
a colónia depende apenas do que armazenou. As abelhas forrageiras já não são necessárias. Nasceu uma nova geração de abelhas de inverno que manterá a colónia viva e quente até à primavera. As jovens obreiras não perdem tempo a lidar com as abelhas de verão esgotadas, picando-as e atirando-as, vivas ou mortas, para fora da colmeia. Mas nada se desperdiça na natureza. Necrófagos, como o escaravelho dos bosques, não viram as peças bucais a um achado destes. Algumas abelhas mortas ainda têm mel armazenado. Numa colmeia, dezenas de milhares de abelhas nascem e morrem por ano. Uma bela fonte de alimento. Um dia, todas as árvores caem, mesmo que demorem séculos. E lá ficam, com os seus ramos estendidos em jeito de braços. Mesmo quando uma árvore com um buraco de pica-pau, onde tantas espécies fizeram o seu lar, jaz morta no solo, continua a ter um papel vital na natureza. Várias criaturas minúsculas apoderam-se da árvore caída. O diplopode desliza até uma pequena fenda no tronco. Um esconderijo seguro é um achado para qualquer animal. Os insetos e as suas larvas são uma fonte de alimento muito procurada. É por isso que os pica-paus pretos gostam de vir até aqui. Pela primeira vez, a temperatura na floresta dos pica-paus desce abaixo de zero. As abelhas, na velha faia, juntaram-se num abraço invernal, mantendo a temperatura nos 20 graus centígrados. É calor suficiente para permanecerem vivas, protegerem a rainha e manterem o mel líquido. Conseguem aumentar a temperatura com um abanar rítmico dos músculos. Agora, mal tem energia para voar ou ferrar. É a sua oportunidade. O pica-pau de cabeça cinzenta sabe que aqui há quilos de mel, mesmo que nunca tenha visto abelhas numa árvore ou na floresta. Até porque já não há muitas. Todas as crianças sabem que as abelhas melíferas são muito importantes para os humanos. Mas só agora começamos a reconhecer o seu papel em ciclos mais vastos. Sempre que um pica-pau de cabeça cinzenta rouba mel de uma velha faia onde as abelhas vivem, com os piolhos das abelhas e pseudo-escorpiões, a natureza continua, ou volta a estar, intacta. Aqui na floresta, onde as abelhas têm o seu mundo.